também pode ser mensagem para um outro vídeo, porque que muitas pessoas não consideram o Espírito Santo como Senhor. Enfim, vamos voltar para o assunto desta mensagem, número. Então ali nós já temos primeira revelação numérica, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Elo é como se fosse falando só de um deles, ou só do Pai, ou só do Filho, ou só do Espírito Santo. Apesar, repito, apesar de naquele tempo ninguém ter o entendimento que o Filho estava ali presente trabalhando com o Pai. Só João começa a trazer essa revelação para nós, ok? Só no tempo da graça, quando ele nasce, executa a sua obra, nos salva na cruz, ressuscita, volta. A palavra de Deus relata que João, no século II, no início do segundo século, por volta do ano 100 e alguma coisa, ele escreve o Evangelho de João lá, né, bem depois da morte do Senhor Jesus, enfim. E lá na Ilha de Patmos, ele escreve o livro que nós conhecemos por livro da Revelação, ou o livro do Apocalipse. Então, primeira revelação de números, os três ali, ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse é um número que nós cristãos muito conhecemos, muito fazemos referência e muito nos apegamos. A gente faz campanha de 3 dias, um dia para o Pai, um dia para o Filho, um dia para o Espírito Santo, na verdade. A gente fala glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. A gente oferece algumas coisas com 3, a primeira para o Pai, a segunda para o Filho, a terceira para o Espírito Santo. Nós já temos vivência e experiências com o número 3. Mas eu quero falar sobre alguns outros números que também são colocados, né, na Bíblia, logo na sequência, ali do Gênesis. Quando começa a história de Noé, aí ele começa falando sobre algumas genealogias, né? Adão gerou, né, Abel, e foi gerando, gerou Sete, gerou Enos, gerou Enoque, gerou Melquisedeque, foi gerando, Matusalém, foram gerando. Ali tem outra representação dos números. Quando chega em Noé, já com uma idade bem avançada, a Bíblia fala que durante 40 anos Noé construiu a arca. Olha, primeiro detalhe que eu quero trazer para você. 40 é múltiplo do número 4 e do número 10. Então eu quero trazer para vocês algumas informações sobre esses dois números, porque o vídeo realmente pode ficar longo. O número 4 é a representação do nome de Deus. Os judeus, eles têm por tradição, quando eles iam falar o nome de Deus, esse número 4, transliterado em nome, eles cobriam o rosto. Alguns filmes mais antigos, né, que são relatos de livros bíblicos, né, como Samuel, o livro dos Salmos, em algumas partes ali do período de Davi, esses filmes mais antigos, que foram feitos por pesquisadores, né, bíblicos e pessoas que realmente se interessavam em difundir a palavra de Deus através de filmes, a gente vê, quando eles iam falar o nome de Deus em hebraico, esse número 4, que é o chamado tetragrama, eles cobriam o rosto. Não sei se você já reparou sobre isso, mas, enfim. Nós brasileiros, a gente faz isso? Deus, em teu nome. Você já viu alguém fazendo isso? Então, é mais um entendimento que nós, cristãos ocidentais, temos um conhecimento muito raso de muitas coisas relacionadas a Deus. Essa é uma delas. Nós podemos conhecer mais sobre o Espírito Santo do que muitos judeus, principalmente os ortodoxos, porque muitos deles não acreditam nem no Filho de Deus. Mas os ortodoxos realmente não acreditam no Filho de Deus.
mas quando eles se convertem, eles passam a ter uma intimidade com o Espírito Santo. Mas, enfim, perceba que, entenda, o número 4, ele é a representação do nome de Deus na Terra. Ele é conhecido por tetragrama, ou seja, um nome representado por 4 letras. E você já pode pesquisar na internet sobre isso, tetragrama. Então, é o 4. É o 4. É um número extremamente poderoso, porque é a representação do nome de Deus. Então, alguns vídeos, inclusive que foi feito baseado em pesquisas científicas que dizem sobre a assinatura de Deus. Também pesquise na internet. Um vídeo chamado sobre a assinatura de Deus, que alguns vídeos podem ter o nome no DNA do homem. Então, Deus colocou a assinatura dele no nosso DNA. Você sabe que o DNA é invisível ao olho humano. E Deus colocou a assinatura lá. Qual foi essa assinatura? O tetragrama. Então, eu quero que você se sinta motivado a fazer essas pesquisas, tá bom? Vá lá e faça essas pesquisas e cresça em conhecimento diante do Senhor. Não é história de caronchinha, não é ladainha, é a mais pura verdade. Vai lá e comprove por você mesmo. Então, o número 4 é um número extremamente poderoso. E o número 10? O número 10 significa plenitude, totalidade de poder. Então, nós temos visto ao longo, da história ocidental pessoas trazendo significado dos números. Muitas dessas pessoas pegam a numerologia. Então, existe uma diferença entre o número usado por Deus e o número usado pelo inimigo. Lógico que existe. Existe uma grande diferença. É o mesmo número, mas utilizado para fins diferentes. A mesma coisa a palavra de Deus. O diabo, ele pega a palavra. A palavra é a palavra, mas ele usa por um propósito diferente. Não é verdade? Então, o número 3, o diabo também pega. Como assim o diabo pega o 3? Ele pega o 3. Ele quer. Lembra que ele sempre quis ser como Deus. E por revelação do Espírito Santo, o profeta Isaías capítulo 14, leia lá depois, você vai ver que ele queria colocar um trono acima do trono do Altíssimo. Ou seja, Satanás, antes de cair, que era um querubim, ungido do Senhor, ele queria colocar um trono que ele não tinha acima do trono de Deus, ou seja, ele queria subjugar o Altíssimo. Por isso que o Altíssimo mandou ele para a profundeza das profundezas. Ele queria estar sobre a altura mais elevada, ele foi para a profundeza mais baixa. Entenda que Deus, para punir, ele usa os ortodoxos, os contrários. Se a pessoa queria muito, não tem nada. E assim acontece com o invejoso, com o ganancioso e por aí vai. Com soberbo, com altivez, querem tudo de todo mundo, seja a qualquer custo. Acaba não recebendo nada. Então, o inimigo pega o 3, ele tem a trilogia dele. Você sabe que as nações, desde o Egito Antigo, eles tinham lá o pai, que era o Osíris, a mãe, que era a Ísis, e o Tamuz, que era o filho. De Tamuz veio Horus, que hoje é reverenciado como o olho que tudo vê, por vários segmentos de seitas e tudo mais, colocados em filmes o tempo inteiro, colocado no dólar americano, principalmente no $1, aquela pirâmide com o olho no meio ou o olho em cima, e várias empresas usam esses símbolos para dizerem claramente que quem governa eles não é o Senhor. Enfim, o diabo ele pega o 3 com as suas trilogias. Cada nação antiga que não tinha o Senhor como Deus, logicamente, que vai adorar os demônios. Então eles pegavam o pai, a mãe e o primogênito. Nós temos lá dos germânicos, o pai, que é o Odin, a mãe, que toda vez eu esqueço o nome, e o Thor, o filho mais velho. Depois foram colocados outros filhos, eles são reverenciados lá nos Marvel, o Thor como um dos Vingadores e tudo mais. Nós temos outras nações, a Índia, por exemplo, que tem Brahma, Shiva e o filho deles. Então nós temos a trilogia,
pai, filho, o pai, a mãe e o filho primogênito. Assim nós tivemos na Igreja Católica, não estou falando que atacando, eu estou contando um fato histórico, pesquise você mesmo, inclusive nos livros, até hoje é dessa forma. Quando vai se comemorar o Natal, que não existe realmente Natal no dia 25 de dezembro, eu posso trazer um outro vídeo sobre isso. Coloque aí nas mensagens se você quer um vídeo explicando sobre por que o dia 25 de dezembro é uma farsa do diabo na terra. E eu te explico a pessoa que trouxe essa maldição, e muitos cristãos praticam essa maldição e levam para sua casa toda essa questão arbitrária, a palavra de Deus, muitos pela ignorância e outros por vontade própria de maneira consciente. Coloquem nos comentários, tá bom? Eu vou ter o maior prazer em compartilhar com você. Estou me ajeitando aqui na cadeira, porque aqui é o quarto que faz mais silêncio, e eu peguei uma cadeira que não tem encosto, né? Só um banco. Mas, continuando. Então, as nações antigas, elas têm os seus deuses. Eles faziam questão de colocar o pai, a mãe e o filho mais velho. Isso é fato. Então, a Igreja Católica, Apostólica Romana, também tem os seus, que é Maria, José e o menino Jesus. Perceba que o menino nunca vai deixar de ser menino. Na mão de Maria está sempre nos vitrais, né, das igrejas católicas, nos livros de catequese. Eu fiz catequese. Eu fui catequizado, né? Eu fui coroinha quando eu fui criança. Eu fui catequizado, eu fiz a crisma, eu fiz a primeira comunhão. Perdão, eu fiz a primeira comunhão, só não fiz a crisma, porque na época a gente não pôde fazer. A gente morava longe lá da capela, que seria a crisma, e a gente não pôde fazer. Então, eu participei de todo esse processo aí de ensino católico apostólico romano, e lá eu via. E como hoje se vê, não vai mudar. Isso é fato histórico. O menino Jesus ali no braço de Maria, todos com um círculo amarelo na cabeça, ou uma outra cor, mas trazendo atrás das suas cabeças, como se fosse o sol, e reverenciando o Deus Mitra. Enfim, eles também têm os deles. Não se esqueça que o Império Romano, ele foi palco, ele foi templo de muitos deuses. Os romanos cultuavam muitos deuses, né? E uma das provas disso é que eles tinham um panteão, onde era um templo, um lugar muito grande, onde tinham as estátuas de todos os deuses que eles veneravam. Tinha lá o Zeus, o Apolo, tinha lá os deuses, tinha Júpiter, tinha Marte, tinha Hera, tinha Vênus, tinha os deuses deles, inclusive as estátuas dos imperadores romanos que já tinham morrido. Talvez você não saiba disso, mas a origem histórica é essa. Então pesquise, vai lá também pesquise. Volto a dizer, não estou falando mal ou dizendo outra coisa parecida como essa dos irmãos católicos, mas estou trazendo um fato histórico que a história não vai ser contada de outra maneira e você pode comprovar também, tá certo? Então só pesquise sobre isso. Então, voltando a falar sobre os números, o inimigo ele pega o 3 e ele usa dessa forma. Ele pega também o 7. O 7 nós cristãos conhecemos como o número da perfeição e está correto. É um número perfeito. É um número que é um número de grande poder. O inimigo também pega o 7, porque ele, em vários lugares que você sabe onde ele domina e comanda, tem lá terreiro das 7 pombagiras. Ele faz consagrações de pessoas baseadas em número de 7. Então o diabo ele também pega o 7. Ele sabe que é um número poderoso. Então ele vai consagrar pessoas, né, num terreiro. Ele oferece 7 pessoas aos espíritos. Então são 7 homens e 7 mulheres. 7 dias. Então por aí vai. O 10 ele também pega, porque principalmente na maçonaria, né, existem 2 colunas atrás do que eles chamam de o trono de Salomão, no templo, numa loja maçônica, e tem a representação
do 9 e do 11. Então, as colunas têm nomes e toda essa questão é simbólica. Então, tudo isso faz referência a coisas que atraem espíritos. Todo rito vai atrair algum espírito, seja ele um anjo de Deus ou seja ele um demônio. Vai depender do tipo de rito que é feito, porque a Bíblia fala que nós temos o aroma de Cristo. E espiritualmente, todo ser humano ele exala um cheiro espiritual. No reino espiritual, nós somos atingidos ou alcançados por anjos ou demônios. Depende do que a gente fala, depende do que a gente faz, depende em quem a gente crê, depende do que a gente usa, do que a gente come. Então não se engane que você pode fazer o que você quiser da sua vida e não vai prestar conta e não tem alguém te dominando. Tem sempre alguém nos governando. Ou vai ser o Senhor ou vai ser o inimigo.